o clima em Brasília é de pura tensão e resistência. No Conselho de Ética da Câmara, o nome de Eduardo Bolsonaro volta ao centro dos holofotes. Mas desta vez, o foco é um discurso poderoso em defesa não só dele, mas de dezenas de brasileiros exilados políticos que dizem estar pagando o preço por pensar diferente. Esse embate promete revelar os bastidores de uma guerra silenciosa dentro do Congresso, onde cada palavra dita ecoa como um grito por liberdade e justiça. Prepare-se, porque o que foi dito no plenário vai muito além da defesa de um deputado. É um grito por todo um movimento que se recusa a se curvar. Não podemos nos enganar que o que estamos fazendo aqui hoje é basicamente, ou única e exclusivamente, decidindo se haverá ou não a continuidade do mandato de um deputado federal. Não vou nem mencionar que nós estamos falando do deputado federal mais bem votado da história do nosso país, que agora encontra-se, e que essa palavra seja lida em negrito na mente de cada um dos senhores e senhoras, encontra-se exilado do país o qual ele foi eleito. Nós temos um deputado federal mais votado da história do Brasil exilado, tendo que sair do seu país, porque todos nós sabemos disso. Não tentem nos enganar, não tentem falar o contrário. Todos nós sabemos disso. Ele iria ser, de alguma forma, destruído, preso, condenado. Não ele, mas pelo que nós estamos acompanhando, até mesmo sua família. Porque ele não decidiu se calar. Porque ele continuou lutando pela verdade, porque ele colocou em risco a sua liberdade para defender as nossas. O ódio que a gente percebe aqui nas frases e palavras proferidas pelos colegas da esquerda, quando falam em soberania, quando falam em que ele defendeu o tarifaço, pois eu vim aqui hoje tentar restabelecer a verdade. Que soberania é essa, a qual eles falam que o Eduardo Bolsonaro está atacando? A soberania do qual o PT ou a esquerda foi financiada pelo narcotráfico internacional, como mostram documentos que em brevemente serão apresentados por Carvajal? É essa soberania que eles falam? Mas tá, Carvajal, olha, sentiram. Ou como o subsecretário do Estado disse ontem numa audiência pública, que foi sim a Venezuela com o Carvajal que financiou através do narcotráfico a esquerda na América Latina. Lembre-se, eu disse esquerda, eu não mencionei qual partido e nem mencionei qual pessoa, mas sentiram. Essa é a soberania que eles tanto defendem. Pois Eduardo Bolsonaro, assim como vários de nós hoje da direita, sejamos óbvios aqui, sejamos claros, somos alvos. Alvos por continuar falando a verdade. Alvos por não nos curvarmos. E pessoal, vocês do centro, hoje os alvos somos nós. Mas em breve serão vocês. Assim como lá atrás o Alckmin era um fascista nazista e agora hoje é o chuchu do Lula, não se enganem. Esse tipo de comportamento da esquerda não vai se acabar o apetite quando hoje aqueles que eles dizem de extrema direita for destruído e for devorado. Não vai acabar. Esse monstro só fica cada vez mais faminto. Bom, nós temos um deputado que está exilado, sem ter cometido crime algum. Qual é o recado que nós vamos passar para o mundo quando nós decidimos aqui retirar o mandato dele? Qual o recado? Eu tenho escutado aqui, insistentemente, mais fake news dizendo que ele está recebendo. O deputado está sendo financiado com dinheiro público, está recebendo. Talvez essas pessoas não tiveram acesso à informação de que Eduardo Bolsonaro teve suas contas e todos os seus bens bloqueados e apreendidos. E eu vou falar isso porque essa é a cereja do bolo. A esposa do deputado, que nunca se posicionou em nada politicamente, em absolutamente nada. Nunca usou dinheiro público para viajar mundo afora, comprar coisas caras da Champs-Élysées. Ou nunca envergonhou o Brasil em nenhuma audiência pública com chineses, em país nenhum. Que nunca mandou a autoridade de outro país um fuck you. Ela teve suas contas bloqueadas, imagine, senhor presidente e o senhor relator. Porque o senhor disse algo que uma autoridade do STF não gostou, a sua esposa tem a vida dela bloqueada, com um filho que acabou de nascer. E o recado que nós vamos passar aqui é tirar o mandato desse parlamentar? Por mais que você possa ter diferença com ele, qualquer que seja, esse é o recado que a gente vai passar? É isso mesmo? Mas o pior não é isso. O pior é que hoje nós temos a chance de proteger e defender um deputado federal democraticamente eleito.
Mas nós não tivemos e nem teremos essa mesma chance para defender mais outros exilados, como Eduardo Tagliaferro, que hoje é perseguido pela nossa justiça porque denunciou crimes de uma autoridade no Brasil com provas. Provas! Não foi fake news em fala e celular, não. Foi provas. Ele está no inquérito e está com mandato de prisão. Nós não tivemos oportunidade de defender o Alan dos Santos, que mesmo que eu discorde da forma que ele fale, ele é um jornalista que tinha o maior canal de direita do Brasil. E hoje está exilado também lá nos Estados Unidos. Assim como está o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Nós não tivemos a chance de defender Ludmila Lins Grilo, uma juíza que por ter criticado essa autoridade que a esquerda lá atrás chamava de nazista e fascista, e que fez petição com 1 milhão de assinaturas para impedir que ele assumisse o STF, porque ela criticou ele, ela hoje está exilada também. Eu acho que é um dos únicos casos do Brasil, uma juíza perdeu o seu salário. Porque aqui no Brasil, juiz pode cometer o crime que ele quiser, ele tem aposentadoria compulsória. Ela não, ela perdeu o salário dela, ela teve suas contas bloqueadas também. Oswaldo Eustáquio, outro jornalista aqui na mesma situação. Nós temos Flávia Magalhães, uma brasileira naturalizada, que agora tem cidadania americana, que foi pedido prisão para ela porque ela publicou algo lá nos Estados Unidos. E esta pessoa que fez tudo isso que eu acabei de mencionar, hoje é o grande ídolo da esquerda. É como se eles tivessem um santuário em casa, e lá nesse santuário tem esse cidadão com a toga preta, e eles se curvassem e batessem continência para ele todos os dias. Lá atrás, ele era um fascista, nazista, com 1 milhão de assinaturas para impedir que ele assumisse. Membros que estão aqui, ó, nessa mesa, fizeram vídeos detonando essa pessoa, detonando, que se hoje eu falasse 1/3 do que eles falassem, eu estava preso. Chamaram ele de tudo. Mas então, caros colegas, nós temos hoje uma oportunidade de mostrar que há no Brasil ainda pessoas que não se curvam diante dessa opressão, que não se curvam diante dessas intimidações, dessas buscas e apreensões, inquéritos ilegais de 6 anos. Nós temos uma oportunidade hoje de defender um parlamentar que não cometeu crime algum. Eu digo mais, para concluir, presidente. Quisera eu, se algum dia algo acontecer comigo, como está acontecendo com o Bolsonaro, que eu tenha um filho bravo, honrado bastante, para me defender como o Eduardo Bolsonaro defende o pai dele. E eu tenho certeza que até quem não gosta dele, gostaria de ver um filho corajoso como ele tem sido. Até quem odeia o Eduardo tem inveja da forma como esse filho defende o pai, sim. Mas ele não disse em momento nenhum que ele articulou o tarifaço. Inclusive foi uma surpresa para todos esse tarifaço. Agora, querer culpar no Eduardo Bolsonaro, que nós sabemos que verdadeiramente é o culpado, basta escutar o que as autoridades americanas dizem o tempo inteiro. É a perseguição, é o lawfare, é essa ditadura que está se instaurando, que já está instaurada no Brasil. E todos de direita aqui estão com alvos nas costas. E a esquerda está adorando isso. E sabe o que mais me deixa, de certa forma, magoado? Que se fosse o inverso, aqui nós da direita não ficaríamos em silêncio, nem fomentaríamos, nem bateríamos palma para o que está acontecendo de perseguição se fosse a esquerda sendo perseguida dessa maneira. Porque não é assim que o jogo deveria funcionar. Então eu vejo essa comoção, essa sede por sangue em tentar destruir o Eduardo Bolsonaro, sendo que ele está fazendo o que qualquer pessoa correta faria. Ele perdeu sua liberdade, a mulher dele teve a vida destruída, ele não vai poder encontrar o pai está prisão política de uma forma que ninguém nunca viu, com policiais no jardim da casa dele, onde ele nem celebrar o aniversário da filha pode, não pode entrar um celular. Nós tínhamos aqui, na verdade, fazer uma moção de aplauso, porque ele é uma das pessoas mais corajosas hoje que ainda acredita, que ainda tem esperança que o Brasil pode estar certo, mesmo nós estando passando pelo período mais sombrio e tenebroso da nossa história. Era só isso que eu tinha para falar. Obrigado, presidente. Veja este segundo caso. Depois de muita polêmica, a primeira-dama Janja resolveu falar novamente, e o resultado não foi dos melhores. Durante uma nova entrevista, suas declarações acabaram gerando ainda mais repercussão negativa. Analistas afirmam que, ao tentar justificar antigas falas, ela acabou se contradizendo e alimentando novas críticas, até mesmo entre aliados.
As redes sociais não perdoaram. Cortes da entrevista viralizaram rapidamente e o assunto virou destaque nos bastidores de Brasília. Há quem diga que essa postura pode prejudicar ainda mais a imagem do governo, justamente num momento em que o Planalto tenta conter desgastes. Vem cá, deixa eu contar um segredo pra vocês. Isso aqui é bastidor do bastidor, tá? Inclusive, para proteger essa pessoa, eu não vou nem falar o nome dela, mas essa semana eu estava conversando com um deputado muito respeitado do PT. Um deputado que já está no PT há, sei lá, 30, 40 anos, está no seu 6º mandato, 6º ou 7º, não vou ser muito específico, senão o PT vai descobrir quem é. Mas é um deputado respeitado no PT e no Congresso, porque é um deputado, assim, apesar de ser do PT, ele é um cara sensato, ele é um cara que dá para conversar. E aí eu estava conversando com esse cara e falei sobre a Janja. Falei assim, cara, e a Janja, hein? A gente tem que agradecer pela Janja. A oposição, a Janja é a nossa principal campeã ali. O deputado baixa a cabeça assim e fala, por favor, tipo assim, fala disso na comissão, reclama dela, porque o Lula tem que entender o que está acontecendo. Resumindo, o PT odeia a Janja. Eu não estou exagerando, tá? Os deputados do PT têm pavor da Janja. A Janja está na cabeça deles. O problema não é o Lula, porque o Lula é sempre maravilhoso, o Lula é perfeito. Na cabeça deles, quem está destruindo o governo é a Janja. Só que eles não podem falar nada, porque ela é a primeira-dama, casada com o líder deles, então eles ficam em silêncio. Mas quando eles não estão perto, eles detonam essa mulher. E aí a Janja fez a viagem para a China, passa uma vergonha no Brasil, uma vergonha diplomática, interferindo na reunião para falar para o Xi Jinping censurar o TikTok no Brasil. Depois ela vai dar uma palestra e ela fala que pediu mesmo, que ela não vai ser calada e que ela pediu mesmo para o Xi Jinping. E aí agora ela vai dar mais uma entrevista. Ou seja, toda vez que ela está tentando apagar o fogo, ela joga mais gasolina. Agora, ela foi dar uma entrevista e obrigado, Janja. Tá vendo, deputado? Realmente a Janja é a nossa camisa 10 da seleção, como disse o Nicolas. Ela tentando apagar o fogo foi dar uma entrevista e ela conseguiu enfiar os pés pelas mãos mais uma vez. E mais de uma vez nessa entrevista. A Janja é maravilhosa, não calem a Janja. A Janja precisa falar. Nenhuma outra mulher, nenhuma outra ministra, sabe, ele jamais vai fazer isso. Então não existe essa possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu tenho bom senso. A mulher que mandou fuck you, Elon Musk. A mulher que interrompe uma reunião diplomática de líderes internacionais para pedir a censura do TikTok. Ela tem bom senso. Vamos combinar, gente. Vamos combinar? De eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Não ria, senão você vai presa, hein? Combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Não ria. Então eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir, eu sei muito bem disso, eu sei os assuntos que são mais delicados, que é difícil. Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra. O Lula falou que ia falar isso numa cerveja. Sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento, entendeu? Mas eu não vou me furtar a falar sobre uma rede social, vamos combinar, né? Que tá matando criança. A acabou de... Sabe, eu não vou me furtar a falar sobre isso. E aquele momento eu quis... Agora ela parou, porque ela parou, porque ela sabe que ela não pode falar exatamente o que aconteceu, senão ela se afunda ainda mais. Então ela para pensar. Quis talvez explicar um pouco melhor pro presidente Xi Jinping. Ela quis explicar alguma coisa pro ditador da China. E ela chama ele de presidente. Não é ditador, ele é um presidente, tá? E não só para ele, mas para todos os ministros que estavam ali, a primeira-dama. Ou seja, ela quis explicar para todo mundo. Ela foi dar uma aula para os líderes internacionais. Porque vocês sabem que meu marido é analógico. Bom, parece aí, se você quiser votar pela modernidade, não vote no Lula, tá? Porque o marido dela é analógico. Né? Então, ele não sabe, talvez, usar os termos que a gente está acostumado a usar na rede social, enfim. E aí ele começou a falar que ele precisava que a gente discutisse um pouco mais com a equipe da China. O TikTok é uma rede social que foi criada na China, eu não sei como que tá aí. O TikTok é proibido na China, tá, Janja? Não sei se você sabe. O TikTok é proibido, assim como o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, o Facebook. É tudo proibido na China. Então você quer perguntar o que para eles? Como é que eles fazem? Vai lá, continua, Janja. Nos dê esse prêmio aí. Expertos, porque parece que estão comprando por pedaços, né? Naquele momento, inclusive, o presidente Xi falou que os Estados Unidos queriam comprar o pedaço americano do TikTok, né? Então,
E o presidente começou a falar isso, que era importante a gente discutir. E aí eu perguntei para o meu marido, ok, posso complementar? Ele falou, não, pode complementar. E aí eu Mentira que não estava tendo conversa nesse momento, tá? falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo Meu Deus do céu, gente. pega para fora da China. Não teve nenhum mal-estar no momento. Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em... Pera aí. Você ouviu essa parte agora? Eu vou até aumentar aqui, porque isso aqui é sério. Aqui ela está falando que o Xi Jinping está dizendo que lá, se você não obedece à regra dele das redes sociais e ele censura todas as redes sociais, tem prisão. Aí ela, na sequência, já fala, por que a gente não pode falar isso aqui? Presta atenção nisso aqui. Presta atenção, gente. rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão. Realmente lá, se você postar qualquer coisa criticando o governo, eles vão na sua casa e te prendem na hora. Sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Você quer trazer o povo chinês que prende todo mundo que fala o que eles não querem para falar disso aqui. Janja, obrigado. Todas as vezes que você abre a sua boca, fica mais distante a possibilidade de se aprovar a regulamentação que o seu marido tanto quer. Porque você escancara que não é regulamentação, é censura. A Janja tem que continuar falando. Não calem a Janja jamais. Eu acho, inclusive, que toda reunião internacional a Janja tem que ir e ela tem que ter assim, uns 20 minutos de fala só para ela. Com tantas reviravoltas, fica a dúvida. Será que essas declarações podem trazer novos problemas políticos para o governo? Deixe sua opinião nos comentários e participe do debate. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. A informação precisa continuar chegando a quem quer entender o que realmente está acontecendo no Brasil.